Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu sou Ludmila Fortunato, bacharel em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e estou como primeira autora do artigo intitulado Comportamento fenológico da cobertura vegetal natural e antrópica do município de Canudos. A análise do comportamento da vegetação ganhou destaque nos últimos anos, em decorrência de uma crescente preocupação com as dinâmicas de alteração global, em evidência a problemática da desertificação em ambientes áridos e semiáridos, destacando também altos índices de desmatamento e fragmentação desses ambientes. Considerando as diversas caracterizações da vegetação, a fenologia vegetal é um indicador da resposta desta, uma vez que o estudo do comportamento fenológico parte da premissa da ocorrência de ciclos simultâneos da vegetação e sua interação com os aspectos da paisagem. Tais estudos eles podem ser realizados através de dados de sensoramento remoto, sobretudo os índices de vegetação que geram dados precisos e atuais em diferentes escalas. Considerando esses aspectos na Caatinga, a análise de dados fenológicos torna-se uma alternativa para verificar a interação da vegetação com a paisagem, considerando as particularidades climáticas e vegetacionais desse bioma. Nesse sentido, objetivou-se extrair e analisar as métricas fenológicas de amplitude, comprimento, as taxas de rebrote, a senescência, a produtividade total e sazonal, para analisar o comportamento fenológico da cobertura vegetal natural e antrópica do município de Canudos, Bahia. No que diz respeito à metodologia, a área de estudo escolhida é o município de Canudos, caracterizado pelo clima semiárido e uma vegetação predominantemente de caatinga. Essa área do município também está incluída no Polo Regional de Desertificação de Jeremoabo, polo considerado mais vulnerável do estado da Bahia, e também conta com a presença de atividades de agricultura e pecuária. No que diz respeito aos outros procedimentos da metodologia, a revisão bibliográfica é uma etapa inicial, mas também consiste numa etapa continuada do desenvolvimento da pesquisa. Foram indicados os conceitos de fenologia vegetal, índice de vegetação, sensor-modes e métricas fenológicas. Foi adquirido o mapa de uso e cobertura das terras do município de Canudos, derivado do MAP Biomas, a terceira coleção do MAP Biomas, com as classes de formação savânica, campestre, agropecuária, área urbana e drenagem. Também foi adquirida a série temporal do índice de vegetação realçado, EVI, do sensor MODES. O dado de interesse se restringe ao estado superior da vegetação, por isso a utilização de tal índice. Esse dado ele possui uma resolução espacial de 250 metros e uma resolução temporal de 16 dias. Ele foi recortado, organizado de forma cronológica entre os anos de 2001 a 2017, considerando 391 imagens. Foi realizada uma caracterização da área de estudo, uma filtragem dessa série temporal, considerando a presença de ruídos derivados do próprio sensor. Foi também extraídas as métricas fenológicas, realizada uma tabulação cruzada entre os dados das métricas e mapa de uso e cobertura, e por fim, a análise dessas métricas fenológicas. As métricas fenológicas são parâmetros adimensionais e descritivos e indicam o comportamento fenológico da vegetação, o comportamento de diferentes fitofisionomias, levando em consideração os estágios de verdejamento, produtividade, senescência, bem como a sua relação com os demais aspectos da paisagem. A extração desses parâmetros se dá através de perfis temporais de índice de vegetação, nesse caso específico do índice de vegetação realçado, de forma que permitem verificar o comportamento sazonal de diferentes fitofisionomias no ambiente. Na figura 3, tem-se o comportamento médio da métrica de Rebrota, que se refere à taxa de vigor vegetativo expresso basicamente pela biomassa, em que os valores mais elevados estão dispostos nas colorações mais quentes e os valores menos elevados nas colorações mais frias. Nota-se de forma destacada os valores mais elevados na porção norte do município, associado à presença de feições da formação savânica e campestre, e na centro-sul, na porção centro-sul, com agropecuária. Isso se dá justamente pelo comportamento fenológico dessas classes, principalmente para as formações naturais, em que se tem uma deciduidade acentuada com perda de folhas durante o período seco, e no período chuvoso há uma recuperação desse vigor vegetativo. Já para a agropecuária acontece um emprego de técnicas e manejos agrícolas de forma a alcançar valores mais elevados de EVI.
Na figura 5, tem-se o valor médio, né, o resultado médio da métrica de senescência, que corresponde à taxa de variação do evento de senilidade, o começo da perda do vigor vegetativo, e pode-se notar um comportamento próximo com a métrica de rebrota, né, principalmente com a porção centro-sul, obtendo valores elevados com a presença da agropecuária. Mas também, né, se tem valores médios associados a formações naturais. O que ocorre? Para as formações naturais, não se tem uma senilidade tão abrupta quanto comparada à agropecuária. Isto porque, por mais que sejam decíduas, não necessariamente vai se ter uma perda total das folhas, né? Mas pode se ter uma perda parcial ou até mesmo a não perda, né? A não deciduidade. Já para a agropecuária, acontece essa senilidade abrupta, né? Essa perda do vigor vegetativo justamente por uma caracterização do tipo de agricultura, né, de sequeiro, em que se tem um corte e queima da vegetação apresentando o solo exposto. Isso fica nítido aqui também na tabulação cruzada, em que a agropecuária ela alcança os maiores valores, né, de senescência, confirmando o que é indicado. Na figura 7, tem-se o comportamento médio da métrica de amplitude, que se refere à variação sazonal da atividade fotossintética, a diferença entre os valores mínimos e máximos de EVI. Observou-se um comportamento próximo à métrica de rebrota também, em que os valores mais elevados estão associados às classes da formação savânica, campestre e também à classe antrópica de agropecuária, nas mesmas porções. Isso é justificado pela utilização, novamente, de manejos de técnicas agrícolas que proporcionam o alcance de valores mais elevados durante o período de rebrota e também de valores menos elevados durante a senescência, o que garante, né, esse pico entre os valores máximos e mínimos de EVI. Além disso, pode-se notar também os valores não elevados na porção do curso principal do Rio Vaza Barris, associado principalmente ao mosaico vegetacional de manchas, né, entre manchas vegetacionais entre a formação campestre e agropecuária, associado principalmente à algaroba, né, a presença do cultivo de algaroba, que são caracterizadas por não serem decíduas durante o período seco, por isso elas não garantem um valor tão elevado de EVI, assim como as outras formações naturais garantem. Na figura 9, é possível observar o comportamento médio da métrica de comprimento, que se refere à duração do ciclo sazonal. As classes analisadas apresentam padrão de duração sazonal próximo, justificado pela influência da sazonalidade climática, com duração média do ciclo de 240 dias, cerca de 8 meses. As exceções se dão com a presença das fitofisionomias dependentes da pluviosidade, né, alcançando alguns valores elevados e menos elevados na porção sul, principalmente na porção sudeste, com mosaico da formação campestre e agropecuária, e nota-se também um comportamento bastante diferenciado de outras classes, né, na proximidade do curso principal do Rio Vaza Barris, associado principalmente à caracterização da presença de vigor vegetativo mesmo no período de seca. Na figura 11, tem-se o comportamento médio da métrica de produtividade total, que leva em consideração o que foi produzido antes e depois da estação de crescimento. No município, observa-se a ocorrência de taxas relativamente elevadas pelas classes naturais, quando comparadas às agropecuárias, isto porque, apesar da dependência da pluviosidade, essas classes naturais vão apresentar cobertura vegetal durante a maior parte do ciclo fenológico. Apesar disso, na porção leste do Vaza Barris, apresenta valores excessivamente elevados associados a áreas de perímetro irrigado, principalmente a cultivo de banana. Na porção oeste, você tem valores menos elevados, justificado pelos pontos de composição, né, entre a agropecuária e a formação savânica, o que garante uma produtividade relativamente baixa. Na figura 13, tem-se o comportamento médio da métrica de produtividade sazonal, que corresponde ao que foi produzido em determinada estação de crescimento. Os valores mais elevados dessa métrica são correspondentes à formação savânica, campestre e agropecuária, também na porção do centro-sul, em que nota-se, né, que as classes que a água é um fator limitante no período de estiagem, elas vão apresentar uma alta produtividade total. Para os valores menos elevados, destacam-se as áreas próximas ao curso principal do Rio Vaza Barris, onde se tem uma mistura de feições entre as classes naturais, que depende diretamente do regime fluvial.
Assim, conclui-se que a série temporal do EVI, de 2001 a 2017, permitiu a extração das métricas fenológicas, bem como a análise acerca do comportamento das diferentes fitofisionomias presentes na área de estudo. Os resultados médios das métricas do município demonstraram que, apesar do bioma Caatinga apresentar diversidade e heterogeneidade entre as seções, eles vão obedecer a um padrão inerente à sazonalidade climática, em específico à regularidade pluviométrica. E assim, para finalizar, aqui são dispostas as referências utilizadas na construção dessa apresentação. Eu gostaria também de agradecer a todos e todas por estarem assistindo ou por terem assistido a minha apresentação. Obrigada.